Então, uma boa tarde para você que está agora linkando aqui na nossa rádio. E que bom ter você na nossa companhia. E me conta, o que vocês fazem quando esfria? Quando chove, a gente deixa chover, né? E quando esfria, o que você faz? Um cafezinho bom? Algum docinho especial aí? E agora nós vamos também conversar um pouquinho com as meninas. Então, a Micaela e a Nicole já estão aqui. Mais uma vez, boa tarde. Obrigada pela presença de vocês. Que bom que vocês estão com a gente. E vocês podem se apresentar também um pouquinho para quem está nos ouvindo. Boa tarde, meu nome é Micaela, tenho 13 anos. Que mais eu falo? Gosto muito dessa igreja aqui. Até agora a melhor igreja que eu já participei. Olha! E todas as pessoas aqui são muito legais e gosto muito delas. Olá, meu nome é Nicole, eu tenho 15 anos e essa igreja é de se apaixonar, porque a gente chegou aqui e já as pessoas nos abraçaram tão grandemente, principalmente a pastora nos acolheu, assim, com um grande amor. Nossa, é muito bom aqui, a gente tem o nosso espírito renovado toda vez que a gente vem no culto. Que legal, que bom ouvir isso, né, João? Legal pra gente, né? E bom também, porque tem vezes que a gente pensa que não está fazendo grande coisa, né? Que, enfim, não é aquela igreja tão acolhedora. E quando a gente escuta isso, a gente fica feliz, né? Eu ouvi falar que o grupo de jovens aqui da comunidade é muito bom também. Eu sou suspeito para falar. Não é à toa que o pessoal às vezes diz, menos, fala menos de Pires. Mas nesse sentido, que bom que vocês estão com a gente. E também, nessa tarde a gente vai conversar, né? Sobre algumas coisas, como vocês estão se sentindo aqui com a gente. Mas, em primeiro lugar, né? Como vocês chegaram aqui na igreja luterana aqui, de confissão luterana aqui no bairro dos Pires? Vocês conheceram de onde? Quem indicou para vocês? Como é que vocês chegaram até aqui? Para o ímpar. A gente ouviu assim, sobre a igreja luterana. Algumas pessoas falaram bem mal daqui, né? E quando a gente falou assim, vamos conhecer, né? Pra ver se é realmente o que as pessoas falam, né? Aí, a primeira vez foi eu com meu pai, que a gente veio aqui. Eu lembro desse dia. Aí a gente veio, o Lutero, nos recepcionou super bem, você também. Aí a gente já na primeira vez a gente já gostou bastante. E a gente já viu que não é tudo aquilo que as pessoas falam, né? Exato. E aí, quando a gente chegou, né, a Micaela e o Jonas, e aí eles falaram, nossa, lá é muito bom, é muito gostoso de se estar. Aí eu falei, minha mãe queria conhecer muito, né, porque quando eles chegaram em casa, eles chegaram maravilhados, sim, né? Aí a gente já pensou, vamos lá conhecer também, vamos a família toda. Aí a gente já foi no culto, os jovens já nos chamaram pra gente jogar vôlei, né, foi o que incentivou bastante. Aí a gente começou a se envolver cada vez mais, e a gente viu que é maravilhoso aqui. Que legal, bem-vindas de novo. Mas assim, tem toda essa questão, né? Então vocês vieram de que igreja? Pra gente, porque a Micaela falou no início, né? De todas as igrejas, a que eu acho, né? A que é a melhor que eu já participei. E por qual igreja vocês já passaram, assim? A gente já participou da igreja católica, da quadrangular, também que a gente participou, né? E a gente passou bastante tempo nessa igreja aí, e até agora essa daqui é a terceira, e a gente gostou bastante. Que seja a última, né, João? Definitiva, vai né? Vai ser. E o que chama atenção, assim, já que vocês vieram de um histórico, né, de outras igrejas, conhecer outras formas, né, de ser igreja, o que chama atenção, ou o que é diferente na igreja luterana, Nicole? Eu penso que o amor e o carinho aqui é demonstrado tão livremente que a gente se toca, sabe? A gente é tocado por tudo, sabe? A comunidade tão acolhedora, tão carinhosa quando a gente chegou. Eu acho que isso é uma característica muito forte da luterana, sabe? Ter esse carinho com os visitantes, ser tão acolhedora, assim. Eu acho que é uma coisa muito, muito forte da luterana. Na quadrangular e na católica vocês não experimentaram isso, então? Dessa forma, assim? Dessa forma, com tanta espontaneidade, não. Olha só. E nesse sentido, assim, né? A gente sempre... A SLB ela é conhecida como uma igreja acolhedora, né? Receptiva.
Enquanto outras se fecham, colocam, né, algumas barreiras ou alguns pré-requisitos para você entrar, participar, a Igreja Luterana apenas abre as portas, né? Então, aquele que gosta, que se sente bem, ele é convidado a ficar, né? Nesse processo todo, né, ele vai conhecendo um pouquinho também a nossa igreja, vai conhecendo como é que funciona, né? E aí vem essa questão, né? Muitas vezes a igreja luterana ela é conhecida como igreja fria, a igreja que não tem o mover dos dons do Espírito Santo, né? Uma igreja que segue fielmente uma liturgia, que é engessada e tal e coisa, né? E aí quando as pessoas conhecem, participam, elas têm uma outra visão, né? Foi também o que você falou, Micaela, né? Você ouviu falar muita coisa da igreja luterana, né? Para bem e para mal, né? Então, nesse sentido também, assim, as pessoas... muitas igrejas nos criticam nesse sentido, né? Porque a gente tem uma maneira mais formal de lidar, né? Com a questão litúrgica, que é a liturgia de culto, né? A gente tem hinos históricos, tem hinos novos no meio, enfim, né? Tem toda uma sistemática também de acompanhamento pastoral, e também as lideranças têm uma liberdade para se mover, para trabalhar dentro da comunidade. Nesse sentido, também lidar, né, com os membros que chegam, com aqueles que são, né, já há mais tempo membros. E talvez isso seja também um jeito, né, acolhedor e diferencial, né? Mas, assim, quando eu cheguei aqui também, eu pensei assim, poxa, é uma comunidade bacana, uma comunidade legal. Né? Então, a gente tem como pastora, várias experiências, né? E eu vi nesses dias que a comunidade a que você mais gosta e a mais legal é aquela que você está, né? Então, eu posso dizer isso desde quando eu cheguei, assim, né? Então, são pessoas muito queridas, né? Muito legais, de uma simplicidade enorme, acolhedoras, né? Então, faz com que a gente se sinta em casa mesmo. E por mais que vocês, de repente, não morem a vida inteira aqui no Pires, né? Que, de repente, vocês se desloquem, mas continuem luteranas, vocês podem migrar para qualquer cidade que tiver uma SLB, vocês vão ser recebidos dessa mesma forma. Então, você pode ir para o Nordeste, para o Norte, se encontrar uma SLB, você tem a sensação que você está em casa. Né? Encontrei minha casa de novo, né? Então, aquele estar em casa mesmo, isso é muito gostoso, dentro da nossa igreja de confissão luterana. Né, João? Pô, eu sou a pessoa que tá mais tempo aqui no caso, né? Parando pra pensar aqui agora. Exatamente. 22 anos já, cara. Olha aí. Olha só. Nem sei como é que é pra fora. Então, que continue assim. Nem saiba como é que é pra fora. Mas nessa brincadeiras à parte, né? Mas assim, vocês então foram nesse processo, eu acho que já deu um ano que vocês estão aqui com a gente já, né? Então, nesse sentido, vocês vieram conhecendo, participando dos cultos, né? E também estão envolvidas já em ministérios aí também na nossa comunidade, né? Sem querer querendo, né, João? Não, assim, eu vejo domingo ali e a Nicole tá sentada naquela cadeirinha cantando agora, né? Então, a Nicole já está com a gente no Ministério de Louvor, né? E a Micaela está, então, também no Ministério da Sonoplastia, dando uma força junto aí com a turma, né? Então, nesse sentido, já estão, né, participando, já estão se envolvendo. E o que vocês estão achando, assim, dessa participação, desse envolvimento de vocês? Como é que está sendo essa experiência? Em questão do louvor, eu me senti tão bem acolhida também, porque as pessoas, a Lu, né, que me acolheu muito bem também, é gratificante ver, e é muito uma honra, falando por mim, né, participar do louvor na luterana, né, eu cheguei tão, assim, de repente, aí já faço parte do louvor, e já consigo me envolver, participar, entender, nossa, uma visão bem diferente, né, do que por fora, porque, nossa, é um acolhimento total aqui no louvor. E assim, como é que é essa experiência? Porque a gente tem hinos novos, que são conhecidos, né, diante do trono, etc, por aí, né? Mas a gente também tem uns hinos mais antigos, que são puramente luteranos, né? E como é que você encara tudo isso, assim? Como é que tem sido esse desafio aí de ensaios, de cântico? Como é que tem sido para você? Sim, um grande desafio mesmo, porque vocês falam que, né, tem uns hinos bem diferenciados, né, aí tem que pegar o ritmo, assim, no ensaio, nossa, é bem, assim, bem desafiador mesmo, mas
vamos indo mesmo, porque aí a Lu, todo mundo vai me ajudando, vai entendendo que eu sou devagar um pouquinho, né? Não sou muito bem cantora, né? Mas eu tento. Mas você cantar. cantava também, né? Na igreja que você veio, né? Ah, sim, cantava lá. Só que aí tem uma boa diferença um pouquinho de hino. Ah, sim, com certeza, né? É todo um repertório diferente também, né? Ah, sim, com certeza. Então aqui o nosso repertório, os hinos mais antigos, históricos, assim, que às vezes eu até comento em meio, né, no processo de andamento do culto, né? Diz, nossa, esse eu não ouvia faz anos, né? Então, assim, são hinos que fazem parte, né, da história de ser e CLB, né? E são compostos por pessoas que são ou pastores, ou, enfim, pessoas participantes das comunidades, né? Martinho Lutero escreveu vários hinos que a gente canta. Então, assim, é gostoso quando você tem esse histórico também, né? Então, tem hinos ali, por exemplo, Graças Dou por Essa Vida, que é um hino que um pastor escreveu depois de perder os 4 filhos dele. Então, ainda dar graças, né, por tudo aquilo, né, que Deus permitiu ele, e ainda louvar a Deus em meio ao sofrimento, né? Então, tem muita expressão de fé, assim, diante de tantos hinos, né? Por exemplo, Deus é Castelo Forte, né, que o nosso grupo Mistério de Louvor criou ali uma dinâmica, né, uma melodia diferente, igualmente linda. Foi escrito por Lutero, baseado nos Salmos, se não me engano, 60, onde ele expressa ali também a confiança em Deus, dizendo que Deus é o castelo forte, Deus é a segurança, né? Então, são hinos assim que tem uma teologia, tem uma narrativa de fé, né? E muito mais que uma melodia que vai te emocionar, ela pode ser até a melodia não emocione, né? Mas a letra por si só já é uma pregação, né? Já é uma pregação de um culto todinho, né? Se a gente analisa alguns hinos. E tem os novos que são bonitos também. E todos eles são desafiadores nesse sentido, né? Então, e espero que você esteja gostando de cantar junto, de acompanhar a nossa rotina, né? Como é o jeito luterano de ser, né? Espero que esteja gostando muito. Ah, sim, muito mesmo, porque é maravilhoso. E é uma honra, como eu falei antes, é uma honra estar cantando, assim, com hinos tão históricos, né? Que vem com uma grande característica forte do Lutero, essas coisas. Muito legal. É um privilégio cantar com o mestre Nardo, né? Exato, O Nardão ali é o cara, né? E o João também não tá muito fora disso, não, né, João? Não, pra chegar no mestre Se o Nardo um dia ouvir coisa, esse Lola Talk aqui, eu lembro que, para ver o musicista excepcional que esse cara foi num culto de Domingo de Ramos do ano passado. Ele acertou no hino e mirou em outro, né? Enfim, mirou e acertou em outro. Ele cantando um hino e tocando o outro. Cara, como é que se faz isso? Então, assim, ele achou que isso foi um erro extremo, né? Ele disse, nossa, não podia ter feito. Parou no meio do hino lá, né, e tal. Mas eu pensei assim, cara, o cara tem que ter uma concentração e uma percepção, assim, para se manter tocando uma melodia e cantando o outro hino, que não é nem daquela melodia. E a comunidade foi tranquilamente atrás dele, cantando. A comunidade não percebeu. Ela ia cantar até o final. Eu disse, Nardo, se você não tivesse se dado conta, a comunidade nem ia se dar conta. Ela ia cantar até o final com você. Aí, quando ele cantou, ele olhou assim, aí ele parou, coçou a cabeça e disse, ele veio assim, errei, era o Osana Ré, né? Então, assim, a comunidade deu risada, mas assim, nem a comunidade percebeu, né? E, então, assim, você vê o talento, o dom dele, quando você olha assim, pô, o cara estava tocando uma melodia e cantando a outra letra e conseguiu ajustar para dentro daquela melodia. Então, não entende? Não é qualquer um que vai fazer isso, né? Então, para você ver, o mestre que a gente tem aí, né, João? Não, o cara é embaçado. Ainda mais quando você começa a tocar e você começa a ter uma noção maior. E o Cupinta fala, não, o Nardo e o Du, porque os caras batem o olho na cara. O Du é outro. Eles não precisam de nota, eles mudam tom, eles fazem o que eles querem. O Du é o cara que toca bateria, teclado, violão, sei lá o que, baixo. E ele nunca fez aula. Guitarra e tal, e autodidata, totalmente. Nunca fez aula. Nossa, impressionante. Aí eu lembro da noite de louvor do ano passado, né? O Lei estava na bateria, daí lá no finalzão o Du pegou a bateria, mas rachou a bateria quase no meio, né? E toca bem, o cara, toca muito bem. Abração pro Du, se ele estiver ouvindo também, ou ouvir depois, né?
Mas nesse sentido, assim, vocês estão bem amparados ali, né? E tem vozes ali também que por si só, né? Você olha o Cenoura, o Carlão ali, né? Então a Manu também, o pessoal. Você não pegou a era da Camila, né? Nossa, ali é agudo, hein? A Camila era... E, nossa, ela deixa saudade também, né? Espero que um dia ela volte ainda para o Ministério do Louvor, né? Que por enquanto ela está cuidando do nenê, né? Do Anthony. Então a gente faz assim uma oração firme para que ele cresça logo, né? Rapidinho, para ela voltar para o ministério também, cantar. Mas nesse sentido, assim, as vozes ali também são muito importantes junto, né? Com o instrumental. Então, nesse sentido, a gente vê o quanto também a comunidade tem essa dinâmica do despertar dos dons, né? Que independente se é instrumento, se é voz, né? E aí tem o Ministério Novo, né? Que é da sonoplastia, não tem tanto tempo assim. O Ministério de Louvor já está batendo 35, ou sei lá quanto tempo já, né? De caminhada. Mas o Ministério de Louvor, então, da sonoplastia é jovem ainda, né, João? Tem alguns anos só. Ele é pós-pandemia. Pós-pandemia, então ainda está engatinhando, mas muito e super bem, né? Também é capacitando sempre mais os jovens, e a Micaela está com a gente, né, Mica? Como é que você acha, assim, se vê dessa experiência agora de estar participando, conhecendo e já também contribuindo aí com também os teus dons? Esse negócio de mexer em tecnologia aí, computador, eu sempre gostei muito. Até que quando eu tava na quadrangular, eu mexia, tipo assim, no som, mexia um tempo sozinha. Aí depois o Fernando entrou e a gente mexia junto. Eu sempre gostei muito de mexer. Aí quando eu cheguei na primeira vez aqui, eu já olhei e já falei, eu quero, hein? Que legal. Aí, que bom que eu tô conseguindo mexer tudo assim, e eu gosto muito. E tem uma turma boa também, né? Sim, o João, o Bill, eles me ajudam bastante também a mexer assim. E eu percebi que algumas vezes ela vem junto para ver como é que funciona o Revitalizar, as outras gravações, né? O que você tá aprendendo agora? Você já mexeu nisso sozinha? Já fez alguma coisa nesse sentido aqui com a turma? Até agora que eu consegui mexer sozinha foi trocar os slides. E ainda deu umas falhadas. Mas tudo é um processo, né? Aí no Revitalizar ainda não vim sozinha, não, porque aí não peguei o jeito tudo ainda. Mas eu vou aprender, sim. Isso é legal quando a gente vai descobrindo também, né? Sim. Então a gente tem essa formação também, o Pinta passou por isso, né? Então, o estagiário apanhou bastante. Apanhou? Não, e ele nesse dia todo disse, não, daqui uns dias eu coloco lá a Mica ali, não sei o quê. Não, pois é. Eu disse, não, vai com calma, rapaz. Ele queria folgar nela. Eu falei, rapaz, eu não folguei no C, você quer folgar nela? Vê só, né? Eu penso assim, eu sofri, vocês vão sofrer também, né? Mas nesse sentido, assim, é muito bom ter vocês também, né? E ver que vocês têm essa disposição, né? E essa alegria de estar participando, de estar ajudando. E o Salvador que parou agora, né? Deu uma paradinha. O pessoal tem aula, tem gente indo para Rio Claro, né? Então... Aí a gente tá meio desfalcado. Não, mas tem que reunir a galera de novo, é muito bom, né? Mas tem amistoso domingo. Montemor vem aí, né? Nossa. Tô até com medo do Botaram banca, botaram medo na gente, agora estão eles lá com medo, né? Também um abraço para Montemor aí. Então, nesse processo também é gostoso, né? Quando a gente consegue se reunir, estar junto, né? Eu nem sempre, quase nunca, pela minha dinâmica, né? Ou estou fazendo visita, ou estou em Ribeirão Preto, enfim. Então, impossibilita um pouquinho de estar junto, né? Mas nesse sentido, assim, sempre é bom que vocês se reúnam também, estejam juntos, né? É uma formação sempre de vínculo, né? Que é muito importante. E nem todas as comunidades têm isso. A contar com o espaço que a gente tem e também a disposição das pessoas quererem estar juntas no domingo de tarde. Vocês vinham na quinta, não estão mais vindo também, né? Na quinta-noite, a princípio, não, né? Na quinta realmente não dá. Muito pouca gente disponível. Então, assim, imagina, domingo à tarde, você tem, até de meio-dia você tem o culto. Até quando o pessoal se resolve, né? Vai embora para casa, tem um convívio pós-culto, o pessoal fica até 11, 11h30, meio-dia, né? A pastora demora no culto também.
Mas, enfim, e depois volta, né? Tá no espaço da igreja de novo. Então, isso é algo muito gostoso também, né? Então, é sinal que é um espaço de convivência, um espaço de alegria, né? E não é aquela coisa que as pessoas pensam, não, já deu minha cota, fui no culto, chega agora, aproveito o domingo, né? Então, tem pessoas que pensam assim. E a gente fica feliz, né? A comunidade também se alegra quando o espaço dela é usado pelos jovens, pelas famílias, né? Que querem estar também num domingo à tarde ali, né? Todos juntos para brincar também, conviver, né? E a gente tem que movimentar mais, né? E domingo aí, então, a partir das 3h30, né? Montemor vai estar conosco. E o pessoal do vôlei, Nardão, Cenoura, o pessoal aí, né? Que quer vir participar, pode vir também junto, vai ser uma boa, né, João? Não, vai ser supimpa, cara. Eu quero só ver esses caras de Montemor ganhando a gente. Jogaram uma marra pra cima de nós. Né? Não disseram, a gente vai ensinar vocês a jogar, não sei o quê, vamos pra ganhar de vocês. Aí hoje de manhã mandei a mensagem pro pastor Felipe e disse, poxa, a gente tá com medo de perder, viu? Pra ver, né? Aí a gente já fica, a gente pensa assim, provocar, né? Mas isso é bom também, né? Faz parte da brincadeira, a gente sabe que é algo saudável, não é uma competição, né? Mas como também ali a alegria pede, a gente dá uma brincada também, né? Vai ser pura risada, porque eu não sei como é que eles estão lá, mas aqui a gente tá completamente destreinado, vai ser um show de horrores. Mas não fala isso ao vivo. Não põe isso no YouTube. Mas esse é o espírito, porque a pessoa vai vir aqui, ela vai vir preocupada, porque não precisa jogar bem. Não, é tranquilo, né? É uma brincadeira, né? É um convívio, é um passa-tarde gostoso aí. A gente está pensando também num cachorro-quente depois de lanche. Então, é bacana essa comunhão. Então, nesses dias nós fizemos a profissão de fé. Vocês iniciaram a caminhada com a gente, né? Já faz 1 mês, 2 meses. Então, a gente está quase finalizando esse processo de caminhada. E a profissão de fé é para aquelas pessoas que vêm, conhecem a nossa igreja, a SLB, gostam e dizem, a gente quer ficar, a gente quer se tornar membro, quer caminhar com vocês, quer servir, né, a Deus também junto com vocês. E nesse processo todo, vocês estão nessa caminhada junto também com a Glaucia e com o Jonas, né? Tem o Luiz, tem a Vera, tem a Daiane, né? Então, esse pessoal está fazendo a profissão de fé e a gente se alegra também em receber vocês junto conosco, né? E umas perguntinhas eu já fiz lá, uma provinha no sábado, né? Todo mundo foi bem, né? Apesar do nervosismo, não tinha razão para ficar nervosas, não. Mas foi tudo muito bem e vocês mostraram ali também o que aprenderam, né? O que vão levar também no coração e para a vida de fé de vocês, isso é importante. E eu queria perguntar assim, como é que está sendo essa questão da profissão de fé para vocês? Está sendo legal, um momento legal de aprendizado, descobrindo algumas coisas? Como é que vocês estão vendo esse processo todo? Sim, é bem diferente também, né? Porque essa prova, nossa, eu estava muito ansiosa. Eu falei, nossa, eu tenho que estudar muito, muito, muito. Acho que fiquei 2 dias seguidos estudando. Falei, nossa, eu vou tirar 0. Pelo menos a pastora falou que eu fui bem, então. Foi muito bem. A gente confia na palavra dela. Foi bem diferente mesmo ter essa profissão de fé, porque, querendo ou não, abre nossos olhares para coisas que a gente nunca pensou que ia ter um significado tão forte na igreja luterana. Porque tem tanta coisa que a gente pensa, não, isso aqui acho que eles colocaram só por... bonito. Mas não é, você vai ver, assim, mais profundamente. Nossa, é muito diferente do que você vai pensar. Nossa, é muito diferente mesmo. Por exemplo, né, por que a pastora se vira de costas lá na oração, né? Por que ela usa tal veste, né? Tudo isso, né? Uhum. Então, por que faz o sinal da cruz, né? Enfim, por que a comunidade não faz, né? Isso também já foi perguntado. Uhum. E talvez até você que está em casa ouvindo agora se pergunte, mas por que a gente não faz o sinal da cruz, né? Ainda bem que não fui eu que fiz a prova. Olha. Mas não é difícil, não, João. Tem que fazer as perguntas para os jovens. Eu posso encaminhar para você a provinha para você responder. Não, pode mandar. O Lutero se deu bem quando ele chegou ali, Exato, né? Exato, ele respondeu. O pessoal perguntou para o Lutero. Fez 2 perguntas, ele saiu bem nas 2. Com a profissão de fé, a gente viu muito, a gente aprendeu muita coisa diferente. Que na outra a gente não tinha uma aprendizagem, mas aqui, nossa, foi bem profundo, muita coisa diferente, assim, que a gente aprendeu aqui. Bem legal.
Constantino. Né? Elas se mataram de estudar de Constantino, eu não perguntei nada sobre Exato, Constantino. nossa, que revolta. Estudei quase tudo sobre Constantino. E Que ela era o perguntou imperador na nada. época lá, né, da Reforma. Que ajudou economicamente, politicamente, né? A Isso. igreja. Ai, pastora, olha, quebrou minha cara. Estudei tanto, nossa, não tem uma pergunta dele. Não, mas esse é o processo, assim, né? Então, ali, na era dele, como é que as coisas se desenvolveram, depois como ele faz um acordo com a Igreja Católica, né? E depois é batizado no leito de morte, permite, então, que por um convênio, assim, né? Comodidades, então, ele então, deixa os cristãos serem cristãos, né? Que até então não podia e tal. Mas então tem algumas histórias assim, tem os seus começos, né? E depois com toda a história da reforma, da indignação de Lutero por algumas questões também. E a gente, por incrível que pareça, para nós luteranos isso é bem... Né, a gente sabe, né, de tudo isso. Mas se você perguntar para alguém outro, né? Quem é fora do mundo luterano não entende. Nas redes sociais isso aparece muito. Hoje mesmo estava lendo, pensei, o Espírito Santo está me dizendo para não falar. Então, porque isso aí é culpa de Lutero, né? Os excessos das igrejas pentecostais na exploração, né? Arrecadação de dinheiro, promessas de cura, prosperidade e tal, né? Isso é culpa de Lutero, né? Aí estou eu me segurando lá. Eu dou uma boiada para não entrar, né? Mas quando eu entro também. Então, assim, tem pessoas que acham que Lutero concordava com isso. Tem gente que acha que Lutero foi um herege, não estava certo na colocação, mas daí desconhece qual foi a causa, né? Que foi a questão da venda das indulgências. Então, fala que Lutero só protestou porque ele queria casar, né? Então, a Igreja Católica não permitia casamento. Então, tem muita desinformação ainda fora do mundo luterano, né? Aí, quando eu posso, eu sempre indico um livro. Diz, vai ler tal livro lá. Boto embaixo, assim. Então, gente, mas umas questões, assim, totalmente, né, infundadas. Aí, nesses tempos, com a proclamação do novo Papa, né? Aí abriu-se uma discussão de novo. Isso aí, tá vendo? Ó, quem são os protestantes agora, né? Porque o mundo parou para ver o Papa, não sei o quê. Porque daí entrou a questão de Maria de novo na conversa, não era nem sobre isso e entrou, né? Tá vendo? O Lutero deve estar feliz pelo que ele fez agora, né? Porque o povo desrespeita Maria. Eu vou lá. Eu disse, em primeiro lugar, Lutero nunca desrespeitou Maria. Lutero era mariano. Né? Tinha uma consideração, um respeito, um amor incrível por Maria, mãe de Jesus, e pede para que a gente se inspire nela para servir a Deus, né? Não temos ela como vocês têm, os católicos, né? Mas ele nunca desrespeitou Maria, né? Então, vão ler, botei embaixo essa literatura, leiam aqui, né? Se quiser tem mais ainda, né? Me procurem. Então, assim, às vezes as pessoas falam do que elas não conhecem, né? E nesse sentido, assim, a profissão de fé, ela vem esclarecendo para as pessoas que vêm de fora, não são de berço luterano, questão bem importante, Santa Ceia, participar, quem participa, quem não participa, por que nós temos só 2 sacramentos, Batismo, por que Lutero, né? isso, por que Lutero tirou os outros sacramentos e disse, não, é só batismo e Santa Ceia. Então, assim, tem coisas que, às vezes, nós mesmos, luteranos, acabamos esquecendo da caminhada de fé, né? E eu sempre digo, né? Qualquer dia eu aplico a prova para a comunidade também, para saber até quantas anda, né? O conhecimento, o relembrar, né? Que de tempos em tempos a gente precisa fazer isso, né? E tem algo interessante que vocês, assim, chamou a atenção de vocês nesse processo da profissão de fé? Algum tema, alguma coisa? Eu gostei bastante das doutrinas, né? Que é Cristo, fé... A dos pilares, né? Isso. Cristo, fé... Escritura e graça. Isso, tá vendo, ali? Calma. É isso mesmo, os 4 pilares da reforma, né? Então, Lutero sempre deixou isso bem claro, que a nossa vida de fé está nessa doutrina, né? Nos 4 pilares, que para nós é somente a graça, somente a fé, né? Somente a escritura, somente Cristo. E para isso, então, não precisa mais nada, né? Aí tem as nossas confissões também, né? As nossas orações, nossos credos, né? Então, tudo isso forma, né, a nossa base de fé luterana. Então, não é nada que é edificado sobre
alguém humano, né? São ali as nossas questões de fé mesmo, em relação à palavra, em relação à graça de Deus, né? Então, o próprio Deus na nossa vida. Então, não é nada inventado da cabeça de ninguém, né? Então, muita gente diz, mas Lutero inventou, Lutero, né, vislumbrou isso aí, isso não pode ser. E sendo que Lutero estudou muito a Bíblia, né? Então, ele se dedicou, um tempo que ele estava também preso, né? Escondido, aliás, quando ele era fugitivo, né? Então, ele escondido, traduziu a Bíblia, estudou pra caramba, né? E ele tinha muitas colocações assim que ele fazia, até a gente discutiu isso no sábado, né? Que era à frente, né, do tempo do que ele estava vivendo, né? Então tinha coisas ali que ele descobriu que a gente pensa hoje, nossa, mas nem nós hoje pensamos nisso, né? Como é que ele foi capaz de jogar isso para frente para a gente hoje ainda, né? Então tudo isso assim é um aprendizado legal, né? E até coisas que eu esqueço com o passar do tempo, eu também vou lembrando junto nessa caminhada com vocês, né, na profissão de fé. Então, nesse sentido, assim, é bem, bem bacana. João, tem alguma pergunta? Algum boa tarde? Nenhum? Não tem. Não tem? Vamos escutar algum louvor aí? Vocês têm alguma ideia, alguma sugestão? Não? Então, vamos lá. Vamos contar com o nosso DJ. Lolapalooper. Já estamos no ar de novo, então, nesse bate-papo muito legal. As meninas estavam aqui nervosas, com mão gelada. A sua não tá, né? Deixa eu ver. Não, sua não. Tá normal. Mas nesse sentido é só um bate-papo, vocês viram, né? Como o tempo passa já, né? E a gente vai conversando, vai aqui também dando risada, enfim, né? E o tempo vai passando e é algo também super tranquilo, não é nada tão formal, né, João? Não, agora é a prova oral. Não precisa fazer. É a prova oral. No mato do coração. Não é o Jornal Nacional que é formal lá. Aqui é completo. Se escutar a gente falando de segunda-feira no esporte, então, minha nossa. Eu já escutei um dia. Meu Deus. Aqui as pérolas ficam no off, né? Aí a gente dá uma controlada, mas Pinta solta cada um. Imagina só. Mas quando vocês vêm gravar também, né? Eu acho que levam 3 horas, porque 2 só são... Não, isso é que agora a gente vem menos. Né? Quando a gente começou a fazer isso aqui, a gente vinha em bando, vinha em 3, 4. Uma gravação de 20 minutos levava 3 horas. Olha aí. Mas é muito bom, né? E esse convívio também aproxima mais. E não pode ser diferente, né? Se a gente faz as coisas no automático, acaba perdendo a graça também, né? Que nem você falou agora aqui, né? Que você vem cantando já no domingo de manhã, né? Antes de cantar no culto, você já vem cantando, né? Então, isso faz parte, né? Isso é muito gostoso quando a gente consegue fazer as coisas de coração mesmo, né? Porque gosta, né? Espontâneo. Então, o pior é quando você vem obrigado. Tem que fazer as coisas obrigado, né? Então, espero que ninguém esteja vindo para a igreja obrigado, né? Nem cantar, nem na sonoplastia, nem no culto. Então, assim, nesse sentido... também a gente consegue congregar, né, ter mais comunhão também quando as coisas são espontâneas, né, na nossa vida. E sempre lembrar que a gente canta para Deus, louva, né, a Ele, faz as coisas para Ele, o culto é dele em si, né? Porque o culto da comunidade. Não, o culto não é da comunidade, o culto é de Deus, né? Então Ele sempre nos chama, Ele está sempre nos motivando também, nos dando essa alegria, né? Motivando a nossa fé, dando sede para que a gente busque de novo a palavra, né? Porque se fosse por nós mesmos, vamos fazer um culto domingo de manhã, a coisa não vai, né? Seria aquela votação, vamos fazer, não vamos fazer, né? Mas é sempre o Espírito Santo que chama a gente, né? Que de novo reúne, né? Põe aquela vontade no teu coração ali, né? Fala, João. Não? Achei que você ia falar, estava a postos aí com o microfone. E nesse sentido, o que vocês acham do culto? É diferente do que vocês já participaram? A forma dele, o formato? Sim, é bem diferente, porque é bem organizado. Você consegue ter a amplitude de ver ele e ver, nossa, muito bem organizado, bem colocado as coisas, a liturgia, né? É muito diferente também do que a quadrangular ou outra. É bem diferente. Bem gostoso também, né? Quando a pastora vai falando, assim, a gente vai se entregando ao culto, vai entendendo, vai se... A pastora às vezes fala mais do que precisa. Imagina. Aí a gente vai aprendendo, vai, nossa, se desenvolvendo cada vez mais, né? E tem uma ordem, né? O Jonas falou um dia, né? Na profissão de fé.
Ele disse, nossa, eu gostei muito da liturgia. Então, às vezes as pessoas criticam a nossa liturgia. Dizem, nossa, é um negócio tão chato, né? Tão moldado ali, né? Então, quando ele fala da liturgia, eu pensei, Então, assim, a gente vê que também faz diferença para quem chega entender como acontece o culto, né? Então, você não vai começar pelo final ou pelo meio, né? Mas você tem um andamento e tem os porquês. A gente vai tratar agora das liturgias, né? Do que acontece. A gente começou a estudar agora na profissão de fé, né? O que acontece dentro do culto, né? O que é a liturgia, né? O porquê de dar a mão, o porquê de ficar de pé, né? A gente vai ver tudo isso, né? Então, nesse sentido, assim, é bem gostoso quando você sabe o significado todo do andar do culto, né? Então, é bem diferente mesmo de algumas. Mas, bom, eu tô 22 anos aqui, então eu tô acostumado com isso. Então, lá fora não é sequencial, assim? Bagunçado? Não, tipo... Não tem uma liturgia, assim, elaborada, não. Tipo, lá nas outras igrejas, tipo... A oração do começo, aí um hino ou 2, aí a palavra e depois a oração final, alguns avisos, aí acaba. Não tem toda essa liturgia, toda essa programação, né? Assim, é meio... ainda que a nossa segue um pouco daquilo que Lutero preservou da liturgia católica, né? Então é bem parecido. Quem é católico e vem diz assim, nossa, é bem parecido, né? Falta algumas coisas, mas em si, assim, a estrutura está ali, né? Lembra muito, né? Então, por exemplo, nós não temos culto sempre com Santa Ceia, né? Então, missa para a católica é missa porque tem a Eucaristia. E se tirar a Eucaristia, não é missa. Então, para nós, é um pouco diferente isso, né? A gente tem o culto de louvor e tem o culto com Santa Ceia, né? Então, não é sempre que a Santa Ceia está dentro da liturgia, né? Então, nesse sentido, também tem essa diferença, assim. E a gente pode brincar com a liturgia, digamos. Tem a oficial, tem a que é flexível, que você pode moldar, e tem uma terceira ainda que ela é mais resumida do que as duas outras liturgias, né? Então, você pode ter uma dinâmica maior, assim. Por exemplo, o culto de louvor, ele vai ser diferente, né? A que é oficial, que precisa estar lá, está ali. Tem a outra que é a segunda oficial, né? Que você pode utilizar. Então, são 3, assim, liturgias diferentes, 3 formas, né? E que a gente utiliza muito, assim. Em alguns cultos, né? Até para quebrar um pouquinho a rotina e tudo, né? Então são bem diferentes. Aí tem o culto de Tomé, não sei se para vocês é uma novidade também, onde a gente passa pelas estações, ora, escreve, depois lá faz, né, a questão do incinerar, colocar, né, lá na fogueira, a questão da confissão dos pecados, né? Então, representando o perdão de Deus também. Não sei se vocês já tinham passado por essa experiência desse culto também. Nunca a gente participou de um culto de Tomé. É diferente até a fala, né? Sim. Aí o agir do decorrer do culto, né, é bem diferente. Nunca tinha ouvido ver ou falar disso nas outras igrejas. Aqui foi bem diferenciado na questão da liturgia e das coisas. E a programação de Páscoa, o que você achou? Bem diferente também. Até na Sexta-feira Santa, né? Que foi que todo mundo saiu quietinho, né? Nossa, também pra mim foi bem diferente, que a gente nunca tinha visto isso antes. Bem legal também. O pessoal não gosta muito do domingo de Páscoa, né? Assim, eu tenho umas críticas às 6 horas da manhã eu tá lá fazendo culto. E isso que a Márcia sugeriu. Oi, Márcia, boa tarde. Que a Márcia sugeriu é 5, ó. Nossa. Não, mas aí compensa... No tempo do pastor Márcio, era 5, também, já desde aquele tempo eu não curtia muito, não. Só por começar lá fora, né? O culto é bem diferente, né? Normalmente começa dentro da igreja, né? E todo mundo pra fora e depois entra. Depois vai acontecendo, né? Mas se for assim, não tem um que é com vigília, que você vara a madrugada, assim? Ah, sim. Aí a vigília, ela começa meia-noite. Aí você faz cânticos, orações e tal. E segura até de manhã, até as 5. Aí 5 seria o horário, então, da alvorada pascal. É o momento de fazer a entrada que a gente faz às 6, né? Daí faz o culto lá. E aí encerra depois com café. Um dia a gente passa por essa experiência e não começar meia-noite. Acho que não. Só que esse da meia-noite ali até as 5 não precisa transmitir, não precisa nada. Não, mas é só aquela meditação mesmo, né? Eu acho que eu prefiro ficar acordado da meia-noite às 6 do que acordar às 5 para vir às 6. Que essa vigília seria a espera, né? Pela ressurreição, né? Todo mundo ali já alegre, né? Eufórico para esperar o momento de cantar aleluia de novo, de poder dizer, olha, Jesus ressuscitou, né?
Então seria uma forma de espera, né? Ó, a Márcia tá tesourando isso aqui já, ó. Não é bem assim, não. Ela 5 da falou manhã, não. sim! Ela falou sim numa reunião ainda. Mas ela falou brincando, né? Mas nesse sentido, assim, é bem dinâmico os nossos cultos, né? O Tríduo Pascal, então ele é uma experiência diferente para quem vem, né? O próprio Luiz e a Vera também, o casal que está fazendo a profissão de fé, também disseram, nossa, a gente nunca viu isso, né? Para nós foi algo bem diferente, assim. Eles vieram de tradição católica, mas não praticante, né? Então disseram, nossa, mas mesmo assim, para nós foi um impacto muito grande, né? A gente sente o culto da quinta, se emociona no da sexta-feira, né? E o do domingo de manhã é completamente diferente, né? Então, assim, é uma experiência para quem vem, né? E a gente tem essa liberdade dessas liturgias todas dentro dos momentos de culto, né? A cada domingo de advento a gente também tem um tema, né? Fala sobre um assunto, né? E também tem uma temática, uma liturgia diferente sempre nos cultos também. E isso é bacana porque a gente também consegue aprender um pouco mais, né, da palavra, consegue absorver um pouquinho mais, né? E sempre uma dinâmica diferente, ela mexe com a gente também nesse sentido, né? Então você vê algo diferente, faz algo diferente, né? É bem legal. A gente teve o culto do Dia Mundial de Oração, pelas mulheres, que foi em Limeira também, né? Você participou junto. Então é uma outra dinâmica, uma outra liturgia bem diferente, né? Então, assim, também emocionou, também falou de outras mulheres de fé de outro continente, né? Então, trazendo a realidade para a gente. Então, tudo isso é bem legal, assim. E quem assistiu, assim, depois, aliás, assistiu não, mas quem viu as fotos, disse, nossa, que culto colorido, que culto bonito, que culto foi esse, né? Então, assim, gerou bastante curiosidade quando a gente postou as fotos, né, no Facebook, também no Instagram lá. Então, assim, sempre chama atenção, né, dessa questão. E talvez a Igreja Católica não tenha essa dinâmica, assim, de estar mudando muito, porque o deles, a liturgia é fixa, né? Então, assim, cada grupo deles lá tem, né, a sua dinâmica, mas em si a missa não muda, a missa sempre é a mesma, né? E outras igrejas não tem nenhuma liturgia, né? Essa que você falou na quadrangular ainda tem uma liturgia. Tem oração no começo, tem 2 hinos, tem, né? Ainda tem uma formulação. Mas tem igreja que você vai, que você canta por 2 horas, o pastor prega por 3, Nossa. depois ora e termina. Então, assim, é bem diferente as dinâmicas das igrejas, né? Então, se você pega um culto da televisão, da Universal, da Igreja Mundial ou de outra, você vai ver que não tem uma liturgia. Que o pastor fala, canta, fala, né? Então faz a sua propaganda lá, mas não tem em si uma liturgia. E mesmo sendo transmitido, os luteranos cuidam com isso também. Também tem uma liturgia ainda, né, na transmissão de culto. O culto gravado, enfim, né? Nós fizemos ano passado aqui, vocês estavam, né? Naquela noite, eu acho que a gente gravou um culto com vários pastores juntos, né? Que foi no domingo à noite. Nossa, acho que vocês falha a estavam. memória. Foi por essa época agora, assim. Foi final de Então, julho. ali também a gente tem uma liturgia para gravação. Então, nem tudo do culto normal a gente puxou para dentro da gravação, né? Então, que também foi definido passo a passo ali, né? Então, foi bem diferente também. E nesse processo todo de conhecer a Igreja Luterana, a gente espera, né, João, que as meninas aí e vocês também estejam gostando, né? E que no final dessa profissão de fé vocês possam dizer sim, a gente quer caminhar com essa comunidade, a gente quer servir a Deus junto com vocês, né? A gente quer colocar os nossos dons à disposição. E eu sempre digo, né? A questão de profissão de fé, das provas, a gente brinca e tudo, mas eu sempre falo para vocês, e isso é verdade, eu não quero que vocês decorem algo para fazer unicamente uma prova, né? Estudem, façam e depois esqueçam, né? Eu quero que vocês levem no coração tudo o que vocês estão aprendendo, né? Que é importante para a construção de fé, para vocês depois poderem dizer, nossa, nós somos luteranos também, né? Por causa disso, né? Então, assim, ter a certeza, né, de ter também essa questão, né, no coração de vocês, não só na memória, né, para decorar, mas para memorizar aqui, né, no coração, que é muito mais importante. E é isso, vamos finalizando o nosso bate-papo. Não sei se tem algum recadinho lá.
Nenhum? Márcia só contestou? Só contestou. Ô, Márcia, manda um boa tarde pra gente. Não, ela mandou um oi pra cada um. Ah, então tá bom. Aí, bom. Antigamente a Márcia trazia bolo de mandioca. Nossa. Ela tá devendo um bolo de amendoim pra nós. Olha aí, tá devendo sim. Ou era de paçoca, alguma coisa. Alguma coisa sim, ela tá devendo. Sei que ela fez, mas não trouxe. Mas nesse sentido, assim, a gente espera também que vocês possam deixar uma mensagenzinha para quem está nos ouvindo agora, algo muito, muito simples. Enfim, mensagem para essa comunidade que vocês estão aprendendo a conhecer e gostando. O que vem do coração, não precisa ser um discurso Elaborado. Nossa, né? Assim, a gente só queria falar que aqui é muito bom, é gratificante vir ouvir a palavra. Espero que as pessoas venham ouvir e sintam o que eu e a Micaela sentimos aqui com tanto amor e carinho, né? Eu acho que minha mãe quer falar um pouco também, porque ela tá aqui no fundo e ela Pode fica falar, falando. teu microfone aqui, ó. Pode falar, Glaucia, fica à vontade. Se abra. Boa tarde, Glaucia, a mãe das meninas. Todos são bem recebidos, com amor, com carinho, com bastante atenção aqui. Então venham fazer uma visita, né? Conhecer mais e tirar suas próprias conclusões. Não ficar só vendo, às vezes, na internet, né? Isso aí. Mas tirar suas próprias conclusões, conversar com pessoas que são desde quando nasceu, né, João? Quando nasceu aqui. E conhecimento sempre é bom para a gente abrir Expandir o pensamento também, né? abrir o conhecimento, a gente pensar de forma diferente quando a gente conhece aquilo que a gente faz, né? E é isso aí. Sejam todos bem-vindos. Quem decidir, né, vem participar A com a Glaucia gente. também está participando, né? Começando a participar da UASE também, do grupo das mulheres, né? Não sei o que você está achando, assim. Bem legal, assim, se reunir para falar da palavra de Deus é com amor, primeiramente, que é feito para Deus, né? E é bem, bem legal. A gente está fora da igreja, né? Tá se reunindo, conversando, conhecendo um pouquinho mais da personalidade de cada uma, do que uma ou outra gosta. E é bem bacana esse contato. Os cultos familiares também, a gente gosta muito. O estudo bíblico, né? Bem bacana o estudo também. bíblico que é nas casas, que para mim, eu amo muito esse estudo bíblico nas casas, que é bem... A gente conversa, bate papo, fica sabe mais da Bíblia. Então, isso para mim também é bem legal. Saindo um pouco, né, do contexto de igreja, né? De dentro Isso, do culto, né? O culto você ouve mais do que participa, né? E, por exemplo, nos grupos, né? Tanto faz das mulheres, dos jovens, o estudo bíblico, você também participa, você também fala, né? Faz perguntas, que talvez seja alguma dúvida, né? A gente tem abertura para ter um papo, para conversar, né? É bem bacana, bem legal. Bom, Mica. Essa igreja aqui é muito acolhedora. É maravilhosa essa igreja. Eu convido todos que estão escutando para vir fazer uma visita, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E já é um incentivo para você que está nos ouvindo, quem sabe ainda pensa, nossa, mas será que eu participo do grupo das mulheres? Será que eu vou participar do grupo dos jovens, do estudo bíblico? Participa a partir agora, né, dessa palavra motivadora que as meninas deixaram aqui, também a Glaucia, que você possa se sentir também motivado a vir, conhecer, né? Participar dos nossos cultos. Todos os domingos aí, às 9h, no segundo sábado, não é no horário luterano, ou é? É, né? 19h30? Não, o horário luterano é 19h30, mas o culto é às 19h. Isso, é 19. Então, 19h30 é o luterano, né? 19h30 é luterano. Certo. Então não é o luterano. Não, toda É o programação das à 19. noite aqui geralmente é 19h30. Então, nesse sentido, sinta-se convidado também a participar com a gente. E vamos finalizando o nosso encontro. A gente agradece a vocês. Que bom que vocês vieram hoje aqui também nos ajudar, né? E também bater esse papo com a gente. E você que está em casa, obrigado também pela tua participação, pelo teu ouvir nessa tarde aqui. Espero também que Deus possa te abençoar grandemente. Lembrando que domingo nós temos culto às 9h. Esperamos vocês aqui. E no mais é isso. Deus vos abençoe. Obrigada, João. Uma boa tarde para você. Deus também te abençoe. Valeu, tudo de supimpa para todo mundo que ouviu até aqui. Excelente final de semana. Não deixe de ouvir as demais programações aqui da rádio. Tem Momento Up toda quarta-feira. Tem Revitalizar de segunda a sexta. Tem a Prosa Esportiva de segunda-feira à noite. Fique à vontade para ouvir a gente toda semana, todos os dias. E no mais, até semana que vem. Até mais.